Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o livro vai ser O Funcionamento da Mente, do Augusto Cury, né? Augusto Cury é um psiquiatra brasileiro, autor da teoria multifocal, que é a teoria da inteligência, né? Baseada nas teorias de Gardner, das inteligências múltiplas, né? Ele faz uma teoria da construção da mente. Ele tem um trabalho relacionado a isso, a teoria de como funciona a mente. Então ele tem vários livros, né, sobre comportamento humano e tem romances também. Dentre eles o livro Vendedor de Sonhos, que é já virou um filme. Tem um filme Vendedor de Sonhos que é excelente, eu gosto muito desse filme, né? Faz a gente refletir muito sobre a vida da gente. E ele fala muito às vezes sobre alguns temas bem delicados e fala de forma romanceada, né? Esse livro não é um romance, ele comenta mais sobre uma parte teórica e fundamenta mais a parte teórica da teoria da construção dos pensamentos. Ele vai falar aqui sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é a base aqui dos conhecimentos, as janelas que abrem na nossa mente, né? Células killers e as light, que eu já vou falar sobre isso aqui, e como a gente pode trabalhar sobre isso. Então, ele começa o livro fazendo uma relação entre os mistérios sobre os planetas, sobre o universo em si, sobre as galáxias, sobre as estrelas, porque quando a gente olha para o universo, o céu à noite, o céu estrelado, a gente nem imagina o quanto existe de incógnitas, de conhecimento que a gente não sabe no universo. Há muito o que saber, né? O que nós sabemos é uma fagulha, né? Ou seja, é muito pouco perante o que a gente tem na natureza. Então, o universo está cheio de mistérios. E a mente humana, ela pode ser relacionada também como algo de muito mistério, porque se sabe bem pouco sobre o funcionamento da mente humana. E para poder entender a mente humana, é preciso uma análise multifocal. O que é isso? Não basta só psicologia, não basta só química, só biologia. É preciso ter vários ramos, várias disciplinas para conhecer o cérebro humano. Nós não vamos conhecer o cérebro humano apenas com uma visão sobre o cérebro, sobre a vida humana. É preciso ter a arte de duvidar sempre. O que ele propõe aqui é uma análise científica do conhecimento da mente, ou seja, uma análise que precisa de investigação. A ciência tem um método, e esse método, como diz Karl Popper, né, ele traça um paradigma, e esse paradigma pode ser duvidado, pode sofrer uma ruptura dentro da ciência e pode se modificar, né? Nós temos a teoria do Big Bang, por exemplo, a teoria da evolução do universo. Mesmo com o James Webb no espaço, observando que o universo é mais antigo do que nós imaginávamos, o Big Bang ainda continua, né? Ele pode ser questionado a qualquer momento, né? Mas ele é muito bem estruturado, digno de passagem, a teoria do Big Bang. Só que ele pode ser questionado a qualquer momento. Só que tem que ter dados científicos para mostrar o que ele está errado, né? E isso ainda não aconteceu. Então, sobre o conhecimento da mente humana, pela análise do livro do Augusto Cury, é uma análise científica. E aí vai se investigar. Então, a arte da dúvida para ele é muito importante sempre, porque o primeiro passo da sabedoria é a arte da dúvida, o Augusto Cury nos diz, né? Mesmo os gênios, né? Os gênios, por exemplo, Albert Einstein, os gênios não são inatingíveis e eles não são infalíveis. Inatingíveis porque eles não são inatingíveis porque qualquer um pode ser denominado, entre aspas, gênio na sociedade, né? E eles não são infalíveis porque eles também erram. Einstein errou numa constante cosmológica, quando ele colocou uma constante cosmológica, porque ele não aceitava que o universo que ele se expandia, né? Para o Einstein, ele não gostava muito da teoria quântica, a teoria das probabilidades, né?
E ele também não gostava de um universo que se expandia. Ele achava que o universo não se expandia, que o universo era estático. Ele colocou uma constante cosmológica, né? E mesmo errando, ele contribuiu também para a evolução ali das teorias. Então, o Einstein, o que ele usava? Bastante imaginação, né? Ele não se destacou, né? Não era assim, um gênio desde a infância. Ele não se destacou bruscamente no conhecimento. Ele buscava conhecimento, ele estudava, né? Ele sabia muita matemática, ele estudou matemática, ele usava muito a arte da imaginação, né? Ele se imaginava, Einstein por ele mesmo, nesse livro, ele comenta que ele se imaginava sentado sob uma onda luminosa, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. E aí ele se imaginou assim, e claro, não só isso, mas a partir dessa imaginação, dessa abstração, ele conseguiu imaginar outras coisas que não estavam ao redor dele, porque a teoria da relatividade não é uma coisa muito palpável, né? Não é muito do dia a dia, não é comum, é uma coisa que foge do senso comum. E aí ele buscou os conhecimentos, se indagando, usando a arte da dúvida. Então vejam só, a arte da mente humana não tem limites, né? Não tem limites, assim como o universo. Qual é o limite do universo? Qual é o limite das nossas mentes? Nós podemos viajar nossas mentes. Ao ler um livro, ao observar uma imagem, nós podemos ir para o local, né? Porque a nossa mente não tem obstáculos. E aí, se ela não tem muitos obstáculos, né? É importante ter muito mais perguntas, Augusto Cury nos diz, né? É importante ter muito mais perguntas do que respostas, né? Muitas vezes a gente quer ter só respostas, né? Mas é importante ter as perguntas também. Às vezes meio desconfortáveis, mas são perguntas.